Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai e hoje a gente vai ter uma aula de lançamento oblíquo, preparando você para USP, Unesp e Unicamp. Isso mesmo, a Tríplice Paulista aqui no Exatas Agora Vai. Pessoal, para a gente se preparar para essa prova aqui, a gente vai trabalhar com alguns elementos, com algumas questões relacionadas aí a esse tipo de lançamento, que a gente chama de lançamento oblíquo, tá? Então, vou preparar aqui o material, vamos nos preparar aqui para a gente conseguir entregar para você a melhor aula. Me posicionando aqui em relação à câmera, tá tudo certo. Vamos nessa, vamos lá falar de lançamento horizontal contigo, cara. Quando eu falo de lançamento horizontal, eu estou falando de um lançamento que ele vai começar com uma certa inclinação. Então, você precisa conhecer um pouquinho de movimento retilíneo-uniforme, você precisa conhecer um pouquinho de movimento retilíneo uniformemente variado e também conhecer um pouquinho de queda livre. E aí você vai saber o lançamento oblíquo. Ele é diferente do lançamento horizontal porque ele parte já com uma inclinação, ele parte do solo, vai subir e vai retornar ao solo. Então ele vai ser um movimento todo sob a ação da gravidade, tá? Então, primeira coisa, cara, aceleração gravitacional, né? É um movimento sob a ação da gravidade. Lembra que a gravidade puxa os corpos para baixo, certo? A gente vai desprezar nesse sistema aqui a resistência do ar. Então, a gente vai considerar nesse sistema simplesmente o movimento puramente acontecendo, certo? A gente vai representar esse movimento por uma seta. Essa seta, ela vai ter uma inclinação em relação à horizontal, θ. Esse ângulo vai ser importante. Por quê? Porque a partir desse ângulo, a gente vai começar a trabalhar a decomposição dos vetores. Decompor vetor. Então, se você até agora não tinha trabalhado decomposição de vetor, é importantíssimo decompor esses vetores nesse tipo de movimento. Essa decomposição de vetor é simplesmente representar esse vetor no seu eixo horizontal, tendo uma velocidade horizontal, e esse vetor no movimento vertical, tendo então uma velocidade vertical. O que a gente vai fazer é substituir essa velocidade oblíqua por essas velocidades tanto na horizontal quanto na vertical. A equação que descreve a velocidade horizontal, ok? Perceba que ele é o cateto oposto desse sistema, formando com ângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa, num determinado triângulo qualquer, vai ser o quê? Vai ser seno, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa, seno. E cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. O nosso Vx é o cateto adjacente. Então, ele vai ser a velocidade vezes o cosseno de θ. Perceba, ele é o cateto adjacente. Então, a velocidade vezes o cosseno de θ. Eu vou colocar sem a setinha aqui, porque aqui já seria a possibilidade de a gente calcular isso em módulo, tá? A mesma coisa eu vou fazer para o VY. O VY, gente, ele vai ser a velocidade vezes o seno, já que ele é o cateto oposto ao ângulo ali, tá? Então, a gente tem essas duas velocidades e a partir da decomposição dessas velocidades, você conhece a velocidade de partida desse sistema. Na horizontal, a gente tem um movimento chamado de movimento retilíneo uniforme. Então, isso é importante para você. Horizontal, você tem movimento retilíneo uniforme. Já na nossa análise vertical desse sistema, no movimento vertical, você tem um outro tipo de movimento. Você tem movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque você vai estar com o movimento sob a ação da gravidade e a gravidade vai alterar a velocidade desse corpo, ok? E aí, a partir disso, a gente começa a analisar alguns elementos importantes. Lembre-se, a gente está desprezando a resistência do ar, ou seja, a gente está trabalhando sem essa resistência, tá? Lembre-se sempre disso, porque se você tiver resistência do ar, você vai ter um outro tipo de movimento, os cálculos não serão aceitos da forma como a gente está trabalhando, ok? Então vamos lá, gente. Perfeito. A gente já sabe qual é o caminho que a gente vai assumir aí para estudar esse tipo de movimento. Perfeito. A partir disso,
vamos verificar o seguinte. Então, eu tenho aqui o solo, né? Vou fazer um solo aqui, tipo um gramado. E aí, a gente vai colocar esse vetor aí, tá? O vetor oblíquo, que representa a nossa velocidade. E aí, a gente vai decompor esse vetor em Vx e Vy. Quando a gente decompõe esse vetor aí, pessoal, a gente pode trabalhar com ele da seguinte forma. Vamos pensar da seguinte maneira. O nosso Vy, ele vai ser o vetor responsável pela subida e pela queda do corpo. E o Vx, ele vai ser responsável pelo alcance horizontal desse sistema. Tá? Lembrando que a aceleração gravitacional puxa os corpos para baixo, você vai ter o quê? Você vai ter um movimento retardado aqui, ou seja, ele vai frear, até atingir velocidade y igual a zero. Então, a velocidade vertical na altura máxima desse sistema vai ser zero. A partir daqui ele começa a descer, até atingir o solo novamente, ok? Uma coisa muito importante nesse sistema é que ele é dividido em duas partes, onde nesse trecho aqui do meio, você vai ter a altura máxima que ele atinge. E tudo que acontecer numa determinada altura de um lado, acontece nessa determinada altura do outro. A mesma velocidade, a mesma representação. Isso é importante. Então, quais seriam perguntas importantes para a gente responder aqui? Qual que é a altura máxima? A altura máxima do sistema é uma das principais perguntas que aparece nesse tipo de problema relacionando esse tipo de movimento. Então, como que a gente pode calcular, né, a altura máxima do sistema? Gente, a altura máxima do sistema, ela pode ser calculada a partir do seguinte: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Equação de Torricelli. Só que a gente vai organizar um pouquinho essa equação. Por quê? Bom, a velocidade final na altura máxima é zero, porque aqui a gente está falando da velocidade vertical apenas, porque é a altura. Então, aqui é zero. Aqui é a velocidade inicial na vertical ao quadrado. E aqui é 2 vezes a gravidade vezes a altura. 2GH. Perceba que eu coloquei para a gravidade o valor negativo. Por quê? Por causa do referencial. A gente vai usar sempre o referencial para cima positivo. Então, como a gravidade está contra o nosso referencial, a gente considera ela negativa. Então, você consegue encontrar a altura máxima a partir disso. A altura máxima vai ser igual a V0y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E aí, tá tranquilo, você tem a altura máxima do sistema. Perceba que eu não estou substituindo nenhum valor, tá? Eu poderia ter colocado a gravidade igual a 10 e tal. Por que você não está substituindo, professor? Porque a FUVEST, né, que é o vestibular que cuida aí da USP, a Convest, que cuida da Unicamp, eles gostam muito de trabalhar as equações sem substituir os valores. Então é importante você dominar esse sistema, ok? Gente, uma outra pergunta que aparece aí para você é o tempo de voo. Como que a gente pode calcular o tempo de voo desse sistema? Como calcular isso, pessoal? O tempo de voo desse sistema, ele vai ser dado pelo seguinte, olha só que interessante. Você tem a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. E a velocidade com que ele sai é exatamente igual à velocidade com que ele chega aqui, ok? Só que uma vai ser positiva, porque ele sai com velocidade para cima, e retorna com velocidade negativa. Então ele vai ter V igual a menos V menos GT. Se a gente passar para cá, vai ficar aqui 2V dividido por G é igual ao tempo de voo. E aí você tem aqui a equação de tempo, né? É 2 vezes a velocidade inicial vertical dividido pela gravidade. E aí você tem o tempo total de voo neste percurso aqui, galera. Bem tranquilo aí de calcular também. Por fim, um outro elemento que a gente normalmente pergunta é o alcance horizontal. Alcance horizontal. E o alcance horizontal é esse deslocamento horizontal que ele faz aqui, ó. A partir da onde ele saiu até onde ele cai. E esse deslocamento horizontal, que a gente pode escrever pela letra D, ele vai ser o Vx vezes o tempo de voo. Então, se você conhecer já o tempo de voo que você acabou de calcular na equação anterior, você consegue calcular o deslocamento horizontal da partícula do corpo que você está analisando. Bem tranquilo, bem simples, e você consegue aí descrever esse tipo de movimento, beleza? Vamos verificar aqui, pessoal, como que seria um exercício relacionado a esse tipo de sistema.
E esse exercício é de uma dessas 3 universidades. E aí ele fala sobre o gol que Pelé não fez. Na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola de um pouco antes, né, do meio de campo e vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com uma velocidade de 30 metros por segundo e 3 segundos depois toca o solo novamente, certo? Atrás da linha de fundo. Depois, claro, de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave para alívio do assustado goleiro. Quase foi um gol histórico. Na figura vemos uma simulação do chute de Pelé, certo? Se a gente considerar que o vetor velocidade inicial da bola, né, após o chute de Pelé fazer um ângulo com 30 graus em relação à horizontal, e ele me descreve o seno e o cosseno de 30 graus, e desconsiderando a resistência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto onde que a bola partiu do solo e depois do chute, e o ponto onde ela tocou o solo atrás da linha do gol era, em metros, um valor mais próximo de quanto, gente? Então verifique. Primeira coisa, ele quer saber essa distância, o alcance horizontal. Lembra que alcance horizontal é o Vx vezes o tempo. Então a gente precisa de alguns elementos aqui importantes. Primeira coisa que eu preciso é de Vx. Vx é a velocidade horizontal. A velocidade horizontal desse sistema vai ser a velocidade vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ. Então vamos verificar aqui, ó. Ele chuta a bola com 30 metros por segundo. Então o Vx vai ser 30 vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,85. 0,85. Então você vai ter aí um valor para Vx, certo? Se você fizer aí 30 vezes 0,85, você vai chegar no valor de 25,5 metros por segundo. Essa é a velocidade horizontal da bola. Beleza. Então, o primeiro elemento aqui que eu preciso para calcular eu já tenho. 25,5. Agora eu preciso do tempo de voo. E para a gente calcular o tempo de voo, a gente pode usar a seguinte relação, pessoal. Velocidade inicial em y é igual a velocidade final em y mais a gravidade vezes o tempo, certo? Ou como a gente descreveu, lembra que eu falei para você que a velocidade de partida é igual à velocidade de chegada? Ou seja, 2Vy dividido pela gravidade é igual ao tempo. Perceba que eu calculei tudo em módulo, tá? Então, segunda coisa que eu vou precisar calcular aqui, o nosso Vy. Quem é Vy? Vamos marcar aqui. Vy é igual a V seno θ. Nesse caso, o nosso Vy, ele vale exatamente quanto? Ele vale 30 vezes meio. Já que o seno de 30 graus é meio. Então, ele vale 15 metros por segundo. Então, se a gente substituir esse valor aqui, vai ficar quanto? 2 vezes 15 dá 30. Dividido pela gravidade, que é 10, você vai ter o tempo de voo, que é 3 segundos. Ele já tinha dado essa informação pra gente, mas eu só estou calculando pra gente poder aí aprofundar o conhecimento. 3 segundos, né? A gente está verificando uma coisa que já estava aí no exercício, porque ele fala que 3 segundos após, ela toca o solo novamente, certo? Mas vamos deixar essa informação aí porque é importante, tá? Saber calcular. Então a gente está indo um pouquinho aí além do que o exercício pede. E aí, pessoal, você multiplica aqui por 3. E aí você vai ter o deslocamento dessa bola, certo? Então qual que seria esse deslocamento? 25,5 vezes 3. Bom, 25 vezes 3 vai dar 75. Então isso aqui vai dar um pouquinho mais que 75. Provavelmente, então, 76,5 metros. A alternativa correta, pessoal, letra C, né? De conseguir resolvermos o exercício. Claro que a gente estudou muita coisa aí, muito importante, né? Eu não precisava ter feito o cálculo do tempo, já que ele me deu o tempo aqui. A gente só fez esse cálculo para mostrar para você como que seria o caminho aí de resolução. Mas fica aí a dica de como que você resolve um probleminha como esse, tá? Relacionando aí essas grandezas importantes. Tranquilo? Pessoal, essa é a nossa aula relacionada aí a esse tipo de sistema que a gente chama de lançamento oblíquo, certo?
O lançamento oblíquo ele vai aparecer e muito aí nas suas provas e é importante você dominar esse tipo de sistema e compreender o funcionamento dele para resolver diversas questões. Então fica a dica aí para você se aprofundar nesse conhecimento, se aprofundar nesse conteúdo, porque ele pode ser um conteúdo importante aí para a sua aprovação na sua universidade. Se você curtiu esse vídeo, gente, deixa o seu like. E eu vou falar um pouquinho para você. Esse vídeo é um vídeo gratuito, é um vídeo que está sendo entregue a você de forma super carinhosa, de uma maneira que chegue até você um conhecimento de qualidade. Só que para que o YouTube entenda que esse material é de qualidade, que ele vai ajudar muitos alunos, você precisa deixar o seu like. O like faz com que o YouTube olhe para o vídeo e fale: uau, esse vídeo é interessante, vamos entregar para mais gente? E aí mais pessoas recebem o vídeo. Se você não der like no vídeo, simplesmente esse vídeo vai sumir no YouTube, ele vai ficar perdido nos arquivos do YouTube e quase ninguém vai vê-lo. Então ajuda o canal a crescer e a entregar conteúdo para todos os nossos colegas. Beleza? Aguardo você, gente, nos próximos vídeos com mais conteúdo, com mais material aqui para você no Exatas Agora Vai. Um grande abraço, fique comigo, até a próxima, valeu, tchau!